De las jornadas de hoy. A continuación vamos a tener la ponencia de Marcelo Barbalio, que se titula El cine en la expansión del fotoperiodismo. Marcelo es doctor en Comunicación y Cultura por la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene práctica en el Laboratorio de Historia Visual Contemporánea de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Su tesis se titula Fotoperiodismo expandido, fotógrafo y reportero visual en el actual sistema de producción y difusión de noticias. Y en esa tesis, Marcelo, cuya ponencia está bastante relacionada, estudia el proceso de expansión del fotoperiodismo por medio de la fusión de la fotografía con otros lenguajes, como el cine, y también el uso de Internet como medio de divulgación de la información. Marcelo analiza nuevas estrategias de trabajo adoptadas por los fotoperiodistas para debatir sobre las transformaciones en el curso de la fotografía de prensa. Adelante, Marcelo. Boa tarde, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer ao CDF pelo convite para participar das jornadas, que me parecem muito ricas e muito bem organizadas. Eu vou falar em português, não me arrisco a tentar o espanhol, acho que pode se tornar mais complicado para a compreensão aqui do meu texto, né? Então, eu preparei um texto que eu me esforcei para que ele seja o mais claro e facilite a compreensão de todos, e acho que também, seguindo esse texto, eu acho que vou conseguir, de modo mais satisfatório, me manter no tempo que eu tenho aqui para apresentar o trabalho. O meu interesse está no fotojornalismo expandido por fotógrafos que utilizam as novas tecnologias de produção e difusão de notícias, notadamente câmeras híbridas e a internet. Numa época assombrada pelo fim do impresso, os fotojornalistas buscam novos meios de contar histórias, na imprensa ou fora dela. Vimos isso aqui nas jornadas com o Nitro e o Base Track, da Rita Lessner. O termo expandido pode ser visto como mais uma apropriação do conceito de cinema expandido, lançado pelo americano Gene Youngblood em 1970, no livro Expanded Cinema. Eu destaco nessa apresentação uma das formas de expansão do fotojornalismo, a reportagem multimídia. Uma reportagem que utiliza o vídeo como base para misturar linguagens, a fotografia, o cinema, o som, o texto, a infografia, mapas. A reportagem multimídia é veiculada em edições online de jornais tradicionais, embora possa circular também em versões para livro, instalação artística, blog, televisão e cinema. A reportagem multimídia, em maior ou menor grau, permite ao fotógrafo mergulhar no assunto para produzir imagens que levam à reflexão e não apenas ao consumo de informação. A multimídia, em maior ou menor grau, também reatualiza a fotoreportagem, comum no período das revistas ilustradas em meados do século passado, quando publicações como a Life financiavam a atuação de fotógrafos como Eugene Smith, que contavam histórias em profundidade por meio de fotografias, acompanhadas de legendas e pequenos textos. Então, esta apresentação trata de apenas um aspecto da minha tese de doutorado. Um aspecto que envolve fotografia, cinema e fotojornalismo. Ele será mostrado de maneira muito resumida, condensada e simplificada, tanto em relação à quantidade de obras e imagens que eu teria para analisar, quanto em relação às considerações teóricas oriundas de autores que trabalham com fotografia e cinema. Eu vou destacar 3 traços do cinema na reportagem multimídia: retratos filmados, planos de longa duração e o som. E vou identificar esses traços em 2 obras realizadas
por fotógrafos franceses e veiculadas pelo jornal Le Monde. La Zone, de Guillaume Herbeau, e À l'abri de rien, de Samuel Bollendorf. Eu vou falar primeiro do retrato filmado. O retrato, um dos gêneros mais vastos e importantes da fotografia, é uma forte presença no fotojornalismo. É responsável por um desfile de rostos de políticos, artistas, esportistas e cidadãos comuns que ilustram as páginas de um jornal diário. A função do retrato é informar e, ao mesmo tempo, suprir a curiosidade do leitor de saber como são as pessoas que aparecem nas histórias. Meu interesse está relacionado ao retrato feito com a câmera fotográfica em modo vídeo. Uma fotografia que se mexe, que mostra um indivíduo que, a pedido do fotógrafo, permanece parado durante alguns segundos posando para a câmera, como alguns dos retratos que o Nitro mostrou aqui nas jornadas. A sensação é de um congelamento da imagem, que na verdade não ocorre. A impressão só é desfeita quando a figura, por exemplo, pisca os olhos ou contrai levemente o rosto durante a imobilidade forçada. O retrato filmado é relativamente comum no cinema. É possível vê-lo em obras de épocas e estilos distintos, como Que Viva México, de Sergei Eisenstein, A Cor da Romã, de Sergei Parajanov, Daguerreótipos, de Inês Varda, Diários de Motocicleta, de Walter Salles e Pina, de Wim Wenders. Também é possível ver o retrato filmado em La Zone, um webdocumentário. O webdocumentário é como os franceses chamam a reportagem multimídia, sobre um tema dramático, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. Guillaume Herbeau trabalhou durante 4 meses na Ucrânia, produzindo dezenas de horas de filmes e milhares de fotografias. Herbeau documentou o cotidiano das pessoas que ainda circulam pela zona proibida de Chernobyl ou vivem nas cidades próximas da central nuclear. Em La Zone, ele apresenta uma série de retratos, 12 deles filmados. Há, por exemplo, o retrato de uma mulher de 68 anos que diz não se lembrar da última vez que viu um ser humano e que vive isolada numa casa numa cidade deserta na zona interditada. A mulher encara a câmera com uma formalidade rara nos dias de hoje. Ela permanece rígida durante cerca de 40 segundos, enquanto ouvimos o som do próprio ambiente, uma canção que toca no rádio. Esse é um dos retratos que eu trouxe para mostrar aqui. Na verdade, esse retrato antes contém a abertura do webdocumentário. Na abertura, há imagens de arquivo da televisão da antiga União Soviética, horas depois do acidente nuclear. Está sem o som. Então, são imagens de arquivo da televisão soviética, né? De Pripyat parle d'une intense lueur bleue qui aurait traversé le ciel. 25 ans plus tard, le théâtre de l'une des plus grandes catastrophes nucléaires de l'histoire est devenu un no man's land où des hommes et des femmes tentent de survivre. La nature envahit désormais la zone interdite. Sur ces routes désertes rôdent aujourd'hui des loups et un lynx. E aqui é um mapa da região onde está localizada ainda a central nuclear de Chernobyl. E também esse pequeno vídeo mostra que o webdocumentário é interativo. Assim, a narrativa não é linear. Então, é o próprio espectador que escolhe os caminhos que vai seguir para fluir a obra.
A imobilidade forçada das pessoas, presas num enquadramento invariável, contribui para causar no espectador um desconforto, compatível com o cenário apocalíptico de Chernobyl. Lazone tem uma atmosfera sombria e melancólica. Esse clima é, no entanto, quebrado em alguns momentos. Um deles é o retrato de um casal e sua filha de 6 anos de idade no quintal da casa onde eles vivem. O que arrebata o espectador é justamente a menina, que não fica parada diante da câmera. Ela logo se livra dos braços dos pais para se posicionar ao lado deles, que se mantêm firmes na pose. Em seguida, a menina se esconde atrás de seus corpos antes de correr para o fundo do quintal. Esse é um outro retrato porque, na verdade, ele quebra com esse clima pesado do Lazone. Родичі то нічого не казали, а на роботі то всі. Куди ти їдеш, що ти робиш? Всі вспоминали таку поговорку, як безплатний сир тільки в машині. Alec leur répondait qu'il n'en savait rien, mais qu'il voulait une maison pour sa fille, qu'elle pourrait ainsi grandir à la campagne et que le grand air lui ferait du bien. Alec et Natalia Tutek ont 27 et 26 ans, et Diana, leur fille, a 6 ans. Ils se sont rencontrés à Kiev. Natalia travaillait dans une boutique de pelmeni et Alec est venu en acheter. Ils ont commencé à se fréquenter et Diana est née. Habituados a não permanecer mais do que poucos instantes diante de uma câmera, crianças, adolescentes e jovens adultos são os que menos se conformam à fixidez imposta pelo fotógrafo. Mais que os adultos maduros e idosos, eles estranham a formalidade da pose e sabem que o tempo dilatado, que o tempo para a confecção de um retrato não é um imperativo da técnica. No retrato em vídeo, o clique representa não mais o ponto culminante do ato fotográfico, com a fixação da pose, mas sinaliza o começo de sua duração, ideia semelhante à da fotografia oitocentista. O retrato filmado pelos fotógrafos pode ser considerado uma nova longa exposição na fotografia, uma espécie de retorno à pose típica da primeira metade do século XIX, quando a baixa sensibilidade das placas de prata tornava obrigatória a rigidez do modelo, sob pena da imagem ser registrada em forma de borrão. Mas, ao contrário dos fotógrafos antigos, que consideravam que um leve movimento do retratado arruinava a foto, um fotógrafo como Herbaut não hesita em abrir-se a uma circunstância inesperada que escapa a uma ideia pré-concebida. Ele incorpora o aleatório e o imprevisível na construção da obra. É claro que a decisão final do que será ou não incluído cabe ao fotógrafo, que separa o bom acaso do mau acaso. O segundo aspecto aqui é o plano de longa duração. O plano fixo de longa duração, um outro aspecto comum no cinema, é usado com frequência pelo Guillaume Herbaut. O fotógrafo privilegia os tempos fracos, situações ordinárias e banais. Esse tipo de plano, no caso de Herbaut, ganha força e adquire vida quando algo acontece. Vou mostrar um exemplo. Numa cidade transformada em local de veraneio para ucranianos ricos, ele fixa a câmera na beira de um lago e filma os personagens que percorrem o espaço. Primeiro entram em cena 3 garotos deitados sobre um bote que desliza lentamente na água. Quando saem do enquadramento,
o fotógrafo continua a mostrar a área vazia em que surge uma menina que, nadando de costas, também atravessa o quadro. É possível considerar que Herbaut utiliza um enquadramento obsessivo. A expressão é de Gilles Deleuze, no livro A Imagem em Movimento. O enquadramento obsessivo, presente nos filmes de autores como Michelangelo Antonioni, refere-se ao momento em que a câmera espera que um personagem entre no quadro, faça e diga alguma coisa e depois saia, enquanto a câmera continua a enquadrar o espaço que voltou a ficar vazio. O trabalho de Herbaut também faz pensar se a propensão ao lento representa um ato de resistência à velocidade de produção e transmissão de informação nos dias de hoje, ou se trata de uma estética da desaceleração, cujo objetivo principal é criar um efeito para captar a atenção do leitor, que vive num mundo onde os meios de comunicação contribuem para inundar as pessoas com um número sem precedente de imagens. Vou pular uma pequena parte aqui para mostrar o terceiro aspecto do cinema na multimídia, que é o som. Eu vou falar sobre um outro fotógrafo francês, o Samuel Bollendorff, numa outra obra, num outro web documentário. Samuel Bollendorff transforma a fotografia num audiovisual. Na multimídia de Bollendorff, o som complementa a fotografia, ou vice-versa. Para isso, o fotógrafo baseia-se frequentemente no princípio da não redundância, para que a palavra do entrevistado e o som ambiente mantenham um diálogo com a imagem exibida na tela do computador. Solicitar que o espectador vá além do que está diante de seus olhos por meio da audição exige uma certa arte na composição sonora de pelo menos dois aspectos: falas e ruídos. É necessário escutar analiticamente, preocupando-se com a qualidade do som, tanto das palavras quanto de zumbidos e estampidos, ruídos, né? Vou pular um outro parágrafo aqui, para dizer que o equilíbrio sonoro de uma situação filmada demanda uma composição harmônica de certos elementos. Bollendorff sabe que a gravação do som é tarefa complexa. Por isso, ele divide a autoria de seus web documentários com documentaristas sonoros. Em À l'abri de rien, sobre a crise na habitação agravada pela instabilidade econômica na França em meados dos anos 2000, o som é usado para prolongar a fotografia. A obra tem 40 minutos e apenas 3 vídeos curtos. Todo o resto é composto de fotografias sonorizadas.
O retrato de Pierre Marchand, que eu vou mostrar aqui, é um forte exemplo dessa aliança da fotografia com o som. Marchand é um padeiro que, após perder o emprego e ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, viveu durante 3 anos na floresta de Vincennes até voltar a trabalhar e ter uma nova casa. A história é contada pelo próprio personagem, enquanto sua fotografia permanece na tela durante pouco mais de 3 minutos. A narração coincide com um zoom lento e ininterrupto que parte de um plano aberto em direção ao rosto de Marchand, que é retratado numa pose altiva na floresta onde ele viveu. Pour vous expliquer comment ça a commencé en 89, quand j'ai divorcé avec mon épouse. Et moi, je suis parti à Melun, chez M. Papoin, où j'ai travaillé 15 ans avec lui. J'étais responsable de toute la fabrication du pain. Je gagnais 3 000, 3 500 euros net par mois. Jamais eu de problème avec lui. Puis M. Papoin a revendu sa boulangerie à Nogent-sur-Marne pour aller reprendre une autre pour sa père à Reims. Et puis quand le nouveau boulanger est arrivé, il a voulu tout changer, il voulait que je fasse toujours autant d'heures, c'est-à-dire 2 heures du matin, des fois 6-7 heures du soir, mais le salaire diminuait pratiquement de 1 000 euros. Et je voyais bien que je me faisais avoir. Donc déjà, ça me minait le moral. En plus, j'étais crevé, fatigué, j'avais plus de vie, plus rien. J'étais devenu une machine. Ouais, une vraie machine. On appuyait sur le bouton, on va pas au boulot. T'appuies le bouton, on va te coucher. Voilà, c'était exactement ça. Donc c'est là que ça commençait à déraper. C'était en février 2007, juste après les fêtes de Noël, où j'étais vraiment crevé. J'étais voir le patron, je lui ai dit, demain c'est repos, lundi je suis pas là. C'est pas la peine, je suis pas là. Je suis pas retrouvé de travail. C'est ça le problème. J'ai pu payer mon loyer pendant 4 mois. Un jour, je suis arrivé devant ma porte, il avait changé le serrure, avec toutes mes affaires à l'intérieur. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à la rue avec ce que j'avais sur moi. Un pantalon, une veste. C'était au mois de juillet 2007. Là, ça a vraiment été la descente aux enfers. Je voulais pas dormir en ville, je voulais pas dormir sous un pont, je voulais pas dormir, je sais pas, où tout le monde me voit surtout. Je voulais pas qu'on me voie, voilà, c'est surtout ça. Avec le peu d'argent qu'on m'avait prêté, je me suis acheté une tente, j'étais dans le bois de Vincennes, comme ça par hasard. Au départ, j'appelais ça mon camp de retranchement, c'est-à-dire que j'avais planqué ma tente tellement bien dans un coin où personne ne me voyait. Je me suis senti un peu isolé, un peu seul, c'est vrai, mais tranquille. J'étais plus d'un an avant que les gens me voient, quelqu'un me voit dans le bois. Là, j'ai commencé à voir les gendarmes à cheval, où il y avait un brigadier chef qui me dit « On va vous envoyer une assistance sociale. On va vous aider à trouver le RMI, à avoir les papiers pour faire le RMI. » Moi, j'avais rien, j'avais pas d'argent. Hein. Pratiquement 1 an et demi sans ressources. J'avais un ami qui travaillait dans un supermarché à Nogent et qui me faisait venir à la sortie des poubelles le soir pour me donner les invendus. Puis après, bon, je vous dis, j'ai commencé à avoir mon RMI, rencontré ce fameux monsieur Stéphane, assistant social au PSA Bastille, qui m'a fait une domiciliation pour recevoir mon courrier, bien sûr, et m'envoyer voir des gens pour me faire un CV. Là, ça commence à se déboucher, parce que c'est lui qui m'a avancé les 50 € pour acheter un petit portable, qui est toujours là, c'est toujours le même, pour pouvoir mettre un numéro de téléphone sur mon CV. Puis un jour, mon CV est arrivé dans les mains d'Antoine et Domitil, les nouveaux employeurs. Ils m'ont contacté, c'était au mois de juin 2009, mais j'habitais toujours dans le bois. Hein. Alors je lui ai expliqué que j'habitais dans le bois, mais que j'étais toujours à mon travail à l'heure, que tout ça. Il me dit, nous, on s'en fiche où tu habites. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu sois au boulot. Ils ont vu que j'étais tous les jours au boulot, que je venais du bois de Vincennes jusqu'à Paris, sans problème. Tous les jours, j'étais au boulot, j'ai jamais manqué une journée. Je suis quand même resté 3 ans. J'ai craqué pour la baignoire, bien sûr. Une très grande baignoire, j'ai craqué. On devient difficile o que vous croyez. É possível considerar que sem o som seria difícil exibir na internet uma imagem fixa durante um tempo tão prolongado. Da mesma forma que seria talvez também complicado escutar o depoimento do padeiro sem ter o olhar pousado em sua imagem. A fotografia prolongada pelo som, então, prolonga o olhar do espectador. Para finalizar,
Trabalhos de autores como Guillaume Herbeau e Samuel Bollendorf indicam que, se o jornalismo impresso está em crise, o fotojornalismo continua vibrante, com profissionais inventivos e talentosos desenvolvendo projetos consistentes. E o vídeo, usado como base para expandir a fotografia, é útil nesse processo. É isso, muito obrigado.